Está começando mais um podcast exponencial. Olá, meus queridos e minhas queridas ouvintes desse nosso querido podcast exponencial. Estamos mais uma vez aqui para a gente conversar um pouco sobre tendências de mercado, sobre o que está acontecendo, sobre pontos de vista dos mais diversos, sobre tecnologia, gestão e por aí vai. Eu aqui, Marcelo Policarpo, CEO e fundador da Exponência Consultoria, junto com meu amigo Harold, que é da Metanoia Digital, para conversar e continuar, né, Harold, uma conversa que a gente tem feito aí nos últimos episódios, que é das organizações exponenciais e tantas coisas interessantes aqui para você empreendedor, para você empresário, para você executivo, para você que é interessado nesse mundo com muitas mudanças e coisas muito legais para nós. E hoje a gente quer falar de um tema bastante importante. Talvez você nunca escutou isso desse ponto de vista e talvez nem imaginou que isso fosse um tema das organizações exponenciais, mas é. Você que trabalha com os freela, né, Harold? Você que faz um projeto aqui, um projeto ali. Você que é uma empresa que decidiu, ao invés de contratar uma grande equipe ou ter vários head accounts, preferiu ter um grupo contratado por uma empresa terceira, disso, daquilo. Não sei se você sabe, mas você pode até não ser uma organização exponencial, mas você já está entrando em uma das características importantes, que é a chamada equipe sob demanda, dessa geração, desse momento da gig economy, ou como você acabou de dizer, né, Harold? Como é que você costuma falar esse termo? Economia do bico? Economia do bico, é isso aí. Então é isso, né, Harold? Seja muito bem-vindo, você e a todos os nossos ouvintes, ao nosso mais um episódio do podcast Exponencial. Valeu, obrigado, Marcelo, pela intro. Do bico, pessoal, quando eu falo do bico, não é de fazer biquinho, tá? É de vou fazer pequeno. Apesar que você está acostumado de ver isso com a Sarinha, né? Todo dia fazendo um biquinho. Exatamente. Bom, pessoal, na nossa continuação aqui, né? Equipe sob demanda, eu acho, Marcelo, que foi o elemento assim, que mais causou impacto, né, nas organizações exponenciais. Porque se a gente parar para pensar, é difícil a gente ver uma dessas organizações que a gente usa como exemplo de organizações exponenciais que não tem equipe sob demanda para fazer a sua parte operacional. Acho que esse é o atributo assim que né, separa o joio do trigo mesmo, porque você pode até ter uma baita interface, ter uma comunidade em torno do que você faz e tal. Mas se você não tem esse formato mais marketplace, onde você faz menos coisa e as pessoas fazem por você, eu acho muito difícil você realmente escalar assim para o 10x, para o exponencial, sabe? Até a primeira perspectiva. E aí, pessoal, o exemplo mais claro aí que a gente tem, né? Acho que está mais no nosso dia a dia, é o Uber, né? O Uber não tem motorista, aquela velha história que o Tom Goodwin falou num evento há 7 anos atrás, né? O Uber não tem motorista. Por quê? Porque todo mundo que está lá para dirigir, para fazer a parte operacional do Uber, é uma equipe sob demanda. O Uber só pede motorista quando ele tem demanda de corrida. Se ele chegar numa cidade e tiver zero demanda de corridas, ninguém pedindo corrida, não vai ter trabalho para nenhum motorista, entendeu? Então, essa é a sacada. Eu acho que esse é o primeiro ponto que as empresas têm que ficar atentas, cara, que é diferente de uma terceirização. Porque normalmente você terceiriza, você tem lá um bloco de contrato, mas aí, tipo assim, você pode estar terceirizando um desenvolvedor que ele está atuando 1/5 da carga dele, entendeu? Porque meio que já não tem tarefa e tal, mas você continua pagando aquela mensalidade para aquela grande empresa. Né? Na equipe sob demanda, o nome sob demanda traz esse conceito do real time, assim, olha, é na hora que precisa, aí a gente vai acionar alguém lá, e isso faz com que a interface, que a gente já falou aqui, torne-se ainda mais importante, né? E aí, pessoal, olha ao nosso redor, muita coisa é equipe sob demanda, né? O restaurante do iFood é equipe sob demanda, assim como o entregador. Então, se não tem demanda para comida indiana, não adianta ter o restaurante indiano. Ele até está lá, mas ele só vai pagar para o iFood a comissão dele se tiver demanda para ele, entendeu? Mercado Livre, equipe sob demanda, né?
Qual que foi a grande sacada da Magalu, assim, que transformou ela daquela empresa varejista e tal, e fez com que as ações dela dessem uma guinada na bolsa? Foi trazer o conceito de qualquer um vender na plataforma dela, né? Equipe sob demanda, né? Tá na moda vender banco, sei lá, né? Tá na moda o copo da Stanley, que eu só ouço falar disso agora, aquele copo térmico da Stanley. Tá na moda vender isso aí. Cara, a Magazine Luiza não precisa ir atrás de desenvolver esse fornecedor e assim por diante. Ela deixa o mercado ver que tem a demanda e começar a vender por conta, né? Dentro da sua plataforma. Esse é o lance, pessoal. Equipe sob demanda. Para mim, é a ferramenta mais escalável aí de todas que a gente tem dentro dos atributos das organizações exponenciais, Marcelo. Sim. E aí você falou da uberização, né? Que é um dos clássicos fenômenos da equipe sob demanda, e a gente vê que isso tem revolucionado muitas outras coisas. Então, a equipe sob demanda é mais do que a uberização, inclusive, né? A uberização acaba facilitando esse movimento, né, de acabar aproximando com uma plataforma, como você bem falou, né, colocando as pessoas ali, aproximando o cliente e esse time de fornecedores. Mas isso impacta profundamente, né? A gente começou falando, você falou, né, a economia do bico, né, gig economy, que traz a questão todos os freelancers, de pessoas que estão cada vez mais tendo uma relação com o mercado de trabalho bastante diferente. Então, a gente vê como que as organizações exponenciais também impactam o mundo, muito esse mundo. E aí, um tema que a gente falou várias vezes, né, como a tecnologia impactou e fez com que a nossa cultura fosse uma cultura digital, e a cultura digital traz mudanças fortes no paradigma. Então veja aí, se você estava em dúvida de alguma mudança importante no paradigma, esse aqui é muito forte, e a gente tem muitas mudanças para acontecer, o quanto a uberização, a equipe sob demanda e a nova relação com o mercado de trabalho vem acontecendo, né? Isso vem muito frequente nas pessoas que são freelancers. Isso era um movimento muito das pessoas que queriam mais flexibilização, inclusive com isso ganhavam até um pouco mais, né? Porque estavam livres de uma série de taxas, de uma série de questões próprias do mercado de trabalho, mas muitos empresários também acabam preferindo esse tipo de trabalho exatamente por conta dos custos fixos que contratar uma equipe grande, uma equipe para desenvolver uma série de coisas, isso traz. E esse é o ponto interessante, para mim, pelo menos nessa primeira abordagem aqui, da equipe sob demanda, que permite muito daquilo que a gente falou lá atrás, né, Harold? Por exemplo, imagine que você quer experimentar um tipo de solução. Você poderia criar um projeto de longo prazo, de um roadmap de 3, 4, 5 anos, com uma série de recursos, contratar esse time, pagar todos os tributos próprios de quando você contrata uma pessoa e um time, trazer para dentro de você, inclusive, estruturas operacionais, computador, cadeira, aquela coisa toda, estrutura física. E aí, no meio do caminho, você vê que aquele não era o caminho. E aí, a experimentação fica cara quando você precisa gastar muito para começar a experimentar. Então, isso é muito interessante, porque você pode falar assim, eu quero experimentar um aplicativo X, eu quero começar a criar um produto Y, eu quero fazer aquilo outro, eu quero fazer uma pesquisa, né? Ao invés de você ter um time de pesquisa interna, você tem uma contratação de time sob demanda. Então veja que dos dois lados, essa flexibilidade do mercado e do trabalho garantem maior mobilidade, maior rapidez, não apenas no crescimento que a gente pretende exponencial por conta dessa rapidez, mas também da mudança de ideia, na mudança do cenário, o que a gente pode tomar, né? Então, acho que esse é um ponto interessante, né, Harold? Quando a gente fala de equipe sob demanda e como isso está atrelado a muito do que a gente tem conversado aí, quando a gente fala de organizações exponenciais. Né? Genial essa visão da experimentação, né, Marcelo? Porque é bem isso, né? Não existe experimento de alto custo, né? Pô, você está experimentando, você tem que tentar algo de baixo custo, né? E testar com uma equipe sob demanda pode te trazer muito mais resultado,
muito mais garantia e muito mais economia, né? Tipo, não deu certo, cortei, não precisei ter toda essa galera aqui e tal, né? E é uma coisa assim, Marcelo, eu também acho que é um dos paradigmas mais difíceis de quebrar, principalmente em empresas tradicionais, né? Porque é realmente muito diferente da realidade da maioria das empresas, né? Você ter esse formato de equipe sob demanda. E o que é interessante, né, Marcelo? Por que eu falo tanto que ele é um poder de escala, assim, né? Eu gosto muito daquele comparativo. Se a gente pegar Rede Globo, por exemplo, não tem nada sob demanda. Tipo, tudo é in-house. Tem Projac lá para filmar, diretores, roteiristas, atores, tudo é feito em casa. Tem a própria equipe para desenhar o figurino, costurar o figurino, tudo. Tem 100 milhões de espectadores, né? Você anda na escala aí. Netflix. Netflix não tem totalmente uma equipe sob demanda, mas eles já conseguiram pegar uma boa parte operacional e cuidar só da estratégia e investir. Então eles olham para a estratégia do Netflix, quais são os temas relevantes para o futuro do Netflix, fazem investimento e outras equipes montam os projetos, né? Então tem lá a Casa de Papel na Espanha, a série lá, o Squid Game na Coreia e tal. Então, assim, é uma forma de equipe sob demanda, ainda não é no nível mais alto. O Netflix já sai de 100 milhões de espectadores aí da Rede Globo para 250 milhões de assinantes. E aí, no nível mais alto de todos de equipe sob demanda, a gente tem o YouTube, que tem 2,5 bilhões de usuários, e qualquer um vai lá e coloca o que quiser. O YouTube não fala assim, precisamos ter um canal agora de culinária chinesa. Não, tipo, né? Isso não faz parte do escopo do trabalho do YouTube. É a própria comunidade que constrói os temas que são mais relevantes, né? Esse é o nível mais alto da equipe sob demanda. E aí, se a gente olhar, de novo, né, ao nosso redor, não é só Uber, Mercado Livre, Magalu que fizeram esse movimento, né? Toda a produção de conteúdo hoje de plataformas de alto valor são plataformas de equipe sob demanda. Uma Hotmart vendendo curso, ela não é uma empresa de cursos, ela é só o marketplace onde qualquer um produz seus cursos. O Instagram, qualquer um coloca suas fotos. O TikTok, qualquer um faz os seus vídeos, entendeu? Então, é por isso que eu falo que ela é a ferramenta de alta escalabilidade. Porque pensa, gente, hoje, com acesso à internet, eu não tenho como competir com a produção de conteúdo de todo mundo, entendeu? Assim, quando eu crio o Facebook, eu dou oportunidade para todo mundo produzir. Eu não posso esperar que eu, empresa, consiga, tipo, sei lá, com 1.000 funcionários, produzir o tanto de conteúdo que a plataforma inteira, entendeu? Esse é o grande diferencial, né, Marcelo, de você trabalhar em sob demanda. E aqui o foco vai saindo do lugar da operação, né? Do lugar até da criatividade que vem ditando as tendências. E aí você falou muito bem, né? O YouTube não precisa nem fazer uma análise de mercado para aquilo que está acontecendo, né? O próprio mercado está dentro, interagindo com todas as questões próprias de like, de visualizações, e o mercado vai entendendo o que é. E aí o grande trabalho, né, dessas organizações é focar na interface, né? Focar nesse caminho entre onde eu vou estar, né? E vou estar no lugar garantindo e gerindo a abundância, né? Gerindo o acesso, gerindo a troca, né? Então, é muito interessante essa mudança de paradigma, porque antes a gente tinha isso na construção de um produto, né? Mas hoje não é o produto, né, que é a grande questão a ser comercializada. E outras coisas vão sendo mais, né? A relação é o que é o grande produto, ou então como uma série de coisas, sua audiência, o tanto que você fica na internet é o produto, né? E isso é uma coisa muito, muito interessante, o quanto que a gente saiu lá daquele pacotinho que a gente abria, e dizia, esse aqui, é isso que eu estou comprando, para uma série de outras coisas que a gente compra hoje, né? Não, exatamente, perfeito você ter falado isso, né? Eu lembro sempre daquele triângulo, né, que todo mundo usa em exemplos aí para empreendedores, né?
lá embaixo tem a camada operacional, aí no meio tem a camada tática, e em cima tem a camada estratégica, né? E aí o empreendedor de verdade é aquele que está lá em cima. Cara, isso era no século XX, né? No século XXI é o quê? Lá na parte operacional já nem é a empresa que faz o operacional, é a equipe sob demanda. Sim. Né? Na camada tática, são os algoritmos que permitem com que o mercado entenda o que o mercado quer. Porque eu só vendo no Mercado Livre aquilo que é relevante para o mercado. Né? Então, o meu operacional, eu pensar assim, poxa, o que eu vou trazer para cá, para vender e tal, eu vou olhar para os recursos e dados que o Mercado Livre me traz como vendedor. Né? E na parte estratégica, é isso que tu falou, é só criar a plataforma, entre aspas, né? Sim. Porque esse é o maior trabalho, né? Você criar a plataforma. E a plataforma, ela sempre está evoluindo, a interface é a parte estratégica, né? Ela sempre está evoluindo para manter o relacionamento e a audiência dentro da plataforma. Perfeito isso aí, Marcelo. Né? Tipo, a gente pegou a piramidezinha lá do século XX e colocamos ela no século XXI, né? Mudou, né? Vixe, mudou muita coisa, né? E a gente observa de fato que a exponencialidade está nesse topo, né? Nas organizações que têm mais o estilo, mais a forma de pensar e comercializar coisas que tenham a ver com interfaces digitais, né? Quando a gente olha várias, né? Você deu alguns exemplos, né? Quando você olha Uber, quando você olha Netflix, quando você olha Magalu, que o caminho da digitalização é exatamente esse, né? Ser uma plataforma, né? De que una empreendedores, vendedores, o produto que é próprio, mas essa não é a grande questão, né? O produto ali é uma forma a ser comercializada, mas o grande caminho é o trânsito do acesso das coisas que estão acontecendo. E esse é um ponto muito bacana. Diga. Foi uma das coisas mais mind-blowing assim, que eu li em 2019, a carta do Jeff Bezos para os acionistas da Amazon, e tem um parágrafo que ele dedica a isso, e ele fala assim, olha, a Amazon, vendas de produto da Amazon cresceu 25% ao ano desde que a gente criou a Amazon. E a venda de produtos de parceiros cresceu 52% ao ano. Pô, olha a diferença, né? É surreal. E aí você vê onde está o foco do desejo de crescimento, né? É um crescimento para o outro, né? Para a interface, para gerar o acesso. E muito interessante como é que essas coisas são conectadas, quando a gente fala de organizações exponenciais e o caminho versus escassez mais abundância, quando o produto é um produto que é só para alguns e não para todos, né? Como as plataformas e toda essa questão de digitalização está muito associado, de fato, à abundância e não à escassez. E aí, Marcelo, né, os ouvintes eles podem estar pensando assim, tá, mas pô, pega a Amazon aí, empresa mais valiosa do mundo, tal, ainda é produto físico, o que eles estão fazendo nesse... Amazon não, Apple. O que eles estão fazendo nesse sentido, né? Poxa, toda a produção deles já é terceirizada, né? Inclusive os desenhos das arquiteturas. Então, o desenho de chip hoje é terceirizado também. Foi o grande diferencial aqui nos computadores e nos celulares deles. Né? O que eles fazem efetivamente, né, pessoal? As evoluções de produto. Só isso. Eles só estão olhando para como a interface, né? O que é o iPhone? É o gateway entre o mundo digital e o mundo físico, né? Aquilo que te transporta para o mundo digital. Eles só estão fazendo as evoluções dessa interface. Então, de novo, né? A interface está lá no topo da estratégia, né? No tático e no operacional está tudo terceirizado e tudo baseado em algoritmo, né? E aí, qual foi o diferencial do modelo Apple, né? Foi a App Store. No passado foi o iTunes, mas hoje foi a App Store. Foi o grande diferencial que eles trouxeram, que permitiu o quê? Equipe sob demanda de desenvolvedores. Qual era o grande problema de você trabalhar com Windows? Você tinha uma mega burocracia para se tornar um desenvolvedor de software para Windows. Era um negócio horrível, só grandes empresas conseguiam fazer parte desse ecossistema. Quando a Amazon veio com a App Store, quando a Apple veio com a App Store, o que eles falaram, né?
olha, qualquer um agora pode, tipo, desenvolver para a gente. Está aqui a nossa plataforma de desenvolvimento. Está aqui a nossa API, Uhum. né? A nossa interface de programação. O que você precisar fazer é só consumir daqui. E aí abriu o mercado, tipo, hoje são quase 3 milhões de aplicativos dentro da loja da Apple, né, Marcelo? Olha o crescimento que teve, né? Sim. Explosivo. Uhum. Se eles tivessem mantido in-house, o que a gente ia usar hoje? Keynote, Numbers, Safari. Uhum. Uhum. E que trabalho para poder fazer isso tudo, né? E várias coisas hoje, mesmo não exatamente no mundo digital, passam a ser APIs, né? Onde você integra uma série de soluções para entregar benefícios importantes aqui. E até uma coisa que a gente pode tratar no outro episódio, eu não sei se você soube, né? Mas a Apple tem uma questão muito forte, né? Quem tem Apple aí, o celular ou computador, sempre foi muito difícil a questão da manutenção, né, Harold? Tipo, como é que você abre um MacBook Air? Quase, isso não é abrível, né? É, Consertar uma tela de celular LED. do iPhone, né? Você pode, se você for trocar, você vai trocar uma coisa que é similar, mas não é uma peça original da Apple. Se você vai na loja da Apple para trocar, você paga, sei lá, $600, é quase metade do preço de um celular. Nos últimos dias, agora, a Apple parece relativizar um pouco isso. Parece que começa a querer e vai vender, não sei se você soube, vender um pouco dos suprimentos, peças, para isso ser feito por outras pessoas. E aí está uma outra mudança de paradigma importante, talvez por força no mercado, para abrir um pouco essa caixa tão protegida que eram os produtos e os dispositivos da Apple, um pouco para talvez baratear a entrada das pessoas dentro desse contexto. Mas isso pode ser um tema de um outro episódio aqui. Mas eu acho que seria interessante a gente poder comentar um pouco, né, Harold, o quanto que, e aquilo que trazia lá atrás, né, o quanto que a relação de trabalho começa a ficar muito forte. E é importante para as pessoas começarem a ver isso, né? A pandemia acelerou uma série de coisas, quando a gente vê um monte de questões que eram possivelmente, que eram imaginadas como impossíveis, né? As reuniões todas virtuais, as questões do trabalho remoto, que era sempre uma coisa na teoria, né? Que pode ser que dê, mas eu não vou tentar nada disso. Todas as empresas tentaram, algumas voltam de uma forma, de outra, mas aprendendo o que é possível e o que não é possível. E aí a gente entra dentro desse contexto, né? Numa geração aí dos nossos pais, nossos avós, um pouco alguns de nós, que buscavam emprego e buscavam crescer na carreira, numa multinacional, e ficavam lá 10, 15 anos. E hoje muitas pessoas nem querem trabalhar em nenhuma empresa, já se sentem muito bem com a sua flexibilidade, com a sua competência própria. Inclusive, quando a gente fala de interface, tem inclusive uma interface que une freelancers, né, com consumidores finais dentro desse contexto. E aí é novidade própria, né? Os governos todos estão pensando muito isso. Alguns países, quando se fala de Uber, começam a garantir alguma questão de serviço social para esses trabalhadores que não têm tudo aquilo que a proteção de um contrato de trabalho oferece, mas é um pouco da novidade do que é, né? Parece que as nossas novas gerações relativizam um pouco a segurança, buscam trabalhar em vários lugares. A gente tem um exemplo aqui na nossa frente, você escuta aí agora, o Harold está trabalhando de qualquer lugar, né, Harold? Está indo para a Bahia, em Curitiba, volta para cá, vai para lá, faz um trabalho aqui e ali. Por quê? Não é preciso mais ter um local para trabalhar. Então, isso e muitas outras coisas, quando a gente fala de equipe sob demanda e de contratos mais curtos, isso traz. Lógico, isso traz o outro lado também, né? A segurança é relativizada em nome de ganhos maiores, e aí você também tem que ter aqui algumas outras competências importantes para saber, independente se você se considera ou não empreendedor, todas as pessoas da gig economy são e precisam ser empreendedores. Porque você sempre vai estar sentado no negócio. Ah, mas eu só faço vídeos. Ah, eu só edito aquilo. Ah, eu sou copywriting. Não, você é um empreendedor. Você tem um negócio, tem uma empresa, você é também uma pessoa jurídica e todo esse é o caminho que a gente precisa ter, né? Então, veja como essa mudança digital
nas relações de trabalho também vão exigindo nas pessoas uma forma diferente de lidar e se comportar diante disso tudo. E aí até pensando um pouco mais no futuro, né? Quando a gente lê questões de relações de trabalho, a gente começa a perceber a abundância que a gente espera que aconteça, né? Inclusive a relação do dinheiro, né? A necessidade menor de dinheiro, haja vista o tanto de coisas que eram caríssimas no passado e começam a ficar cada vez mais baratas e mais acessíveis, no qual a gente precise de menos recursos, no qual a gente possa trabalhar um pouco menos para ter as condições importantes, para que não tenha que trabalhar demais para minimamente garantir subsistência, né? Então, uma série de coisas importantes que a tecnologia começou a trazer para o nosso mundo, e isso é muito legal mesmo. Eu arriscaria até um brainstorming aqui contigo, Marcelo. Uhum. A gente, assim como a galera está falando da Web3, né? A Web3, e a gente pode falar desse tema no podcast futuro aí, a gente poderia chamar também o emprego agora de Work3, né? O trabalho 3.0, digamos assim. Para mim, seria muito assim, ó, antes da Revolução Industrial, você tinha o trabalho como habilidade. Então, e isso meio que passava de geração, né? Então, eu era pescador, meu avô era pescador, pai pescador, filho pescador, meio que todo mundo trabalhava dentro daquele escopo de habilidade que tinha, e isso era muito interessante, porque tinha aquelas famílias, né? Quando a gente estuda lá, aquela família bem famosa da Europa que financiava os artistas lá, lembra? Os Médici. Ah, né? exato, sim. Pô, poxa, tipo, você olhar para aquela Iniciaram família... os bancos importantes ali na Itália. Exatamente. Eles eram bancários, entendeu? Então, cada família tinha o seu escopo de habilidade. Em italiano eles falam mestieri, é muito bem próprio isso. Isso aí. Então, assim, tipo, era o trabalho como métier, né? Tipo, a sua habilidade. Né? Quando veio a Revolução Industrial, você já não precisa mais ter tanto skill, né? Tanta habilidade, até porque você estava na operação de máquina e tal. E aí nasce o trabalho como emprego. Né? Porque antes meio que você não tinha emprego, você era a sua habilidade e você fazia aquilo que precisava para ter a sua subsistência. Uma coisa quase artesanal, né, Harold? Era o artesão, né? Exatamente. Aí a gente passa esse tempo inteiro da Revolução Industrial tendo trabalho como emprego. Agora o trabalho da subsistência, você tem que construir uma habilidade específica para aquela tarefa que não necessariamente é a mesma que a sua família, o seu pai fazia e tal. A gente perde um pouco dessa pegada mais artesanal, como você falou. Né? E agora a gente chega numa era que a internet está permitindo, né? A revolução digital está permitindo, que é o trabalho como missão. Porque, por exemplo, eu tenho a missão de ajudar milhares de empreendedores ao redor do mundo. O que eu fiz? Eu dou treinamento, dou palestra, eu dou curso, eu faço vídeo no YouTube, entendeu? Então, assim, não tem mais um escopo só de trabalho que eu posso atuar, né? Por causa da gig economy, da equipe sob demanda, eu posso trabalhar em vários escopos diferentes que entregam a minha missão. Sim. Eu acho que isso vai ir com habilidades diferentes. Para eu dar um treinamento, eu preciso ter uma determinada habilidade. Para eu ser um consultor, eu tenho que ter outra habilidade. Para eu falar no YouTube, eu tenho que ter outra habilidade. Entendeu? Então, habilidades diferentes que permeiam esse trabalho como missão, sabe, Marcelo? Sim. E aí a gente estava até falando nos bastidores antes, né? Quando a gente sai dessa necessidade, assim, que o trabalho que te traz o sustento, como era esse trabalho como emprego da Revolução Industrial, poxa, hoje em dia, estava comentando com o Marcelo, né, tem uma onda aí de criptojogos, né, jogos que são em cima da blockchain, onde as empresas, ao invés de ficar com toda a receita, o lucro do jogo, elas resolvem distribuir isso para os seus jogadores, um formato chamado Play to Earn, né? Enquanto você joga, você ganha. Né? Então, assim, tem jogo que hoje pode gerar um faturamento aí de até R$2.000 por mês um time. Uma pessoa que faz outra coisa nessa faixa de valor, cara, joga videogame 2 horas por dia e passa 22 horas fazendo qualquer outra coisa, entendeu? Você não tem mais aquela necessidade de estar lá para ter o dinheiro, entendeu? E aí você se abre para escolher a sua missão, né? Posso ter uma missão que é jogar aquele jogo para ter o meu sustento, posso ter uma outra missão que é ser um voluntário num programa,
Posso ter uma outra missão que é ajudar pessoas e eu vou dar aula, posso ter uma outra missão que é aprender uma habilidade diferente, assim por diante. Então, trabalho como missão. Eu acredito nisso no futuro, Marcelo. Acho que. E hoje a gente. É muito difícil a gente. Outro dia eu estava escutando uma palestra do Ricardo Amorim, que todo mundo conhece, né? E aí ele falando assim, a coisa mais difícil que eu tenho hoje na minha vida é quando eu tô por aí nas minhas viagens e alguém me pergunta o que eu faço. E essa é uma coisa que não é do Ricardo Amorim, é de quase todos nós, né? Tipo, nós fazemos muitas coisas e hoje aquilo que eu faço como emprego não me definem mais, porque hoje a gente está muito mais indo para o caminho do trabalho. Nós não somos mais definidos pela minha profissão, pelo emprego que eu tenho, mas pelo trabalho que eu realizo. O que você falou é tudo trabalho, né? Trabalho voluntário, trabalho naquele projeto. E hoje a gente vê muitas nas empresas que vão caminhando para essa mudança, inclusive tem muita gente muito incomodado com o mundo corporativo dessa forma bastante antiquada, que é aquela questão clássica, né? Trabalho local, regional, global, e uma visão assim de carreira que é muito bom para algumas pessoas, mas isso começa a entrar um pouco em colapso, porque as pessoas são muito identificadas com aquilo que é o emprego dela, com aquilo que é o crachá dela, e uma série de coisas hoje vai trazendo isso, né? Então, e essa é uma pergunta interessante para fazer para quem está nos escutando, né? Quando a gente pergunta para você o que você faz, você responde o seu emprego ou você responde todas as outras coisas que identificam você, né? Por exemplo, eu sou admirador de boxe, eu jogo, eu corro, eu sou empreendedor, eu sou consultor, eu sou leitor, eu sou tutor de um cachorro e uma série de coisas que fazem a gente ser o que a gente é. E por isso que eu acho que isso que é legal, né? Gig economy e todas as outras coisas dessa digitalização vão levando a gente para uma questão mais integral da gente como pessoa. Lógico, isso não é apenas flores, existem uma série de desafios, a gente até não entrou na problemática aqui da relação do trabalho, que isso não é tão simples assim, mas olhando na dimensão do copo meio cheio, tem muita coisa interessante acontecendo e a gente está, pelo menos eu estou muito feliz de estar vivo nessa geração, nessa época. E eu também de fazer parte da Gig Economy, cara. Né? Maravilha. Harold, muito obrigado pelo papo, pela conversa, pelas suas explicações. Muito legal. Se vocês não sabem, o Harold é um dos poucos coaches da parte de organizações exponenciais aqui do Brasil e por isso ele está dando essa palhinha espetacular para a gente, explicando o que é, colocando os pontos de vista. Então, se você tem intenção de conhecer um pouco mais, eu recomendo fazer contato com o Harold, bater um papo com ele, quem sabe não rola uma equipe sob demanda, né, Harold? Legal, muito bom, Marcelo. Obrigado, pessoal, pela audiência, foi sensacional. Obrigado pelos seus insights, Marcelo. E até o próximo episódio, pessoal. Um grande abraço. Valeu.